Bom dia a todos, bem-vindos aqui à aula da ginecologia da sexta-feira. Hoje a gente vai ter como nosso convidado e da casa, né, Dr. Geraldo Maurício, vai apresentar uma aula para a gente sobre endometriose e vou deixar o doutor falar algumas palavras e ele já vai iniciar a aula. Bom dia para nós, boa aula para todos. Bom dia, Raquel. Bom dia para todo mundo. Eu vou falar sobre endometriose. Eu trabalho há muitos anos com endometriose e acho que tenho uma boa experiência e vou também compartilhar com todo mundo as muitas dúvidas que eu também tenho sobre a doença. A endometriose, por definição, é uma doença crônica caracterizada pela presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina. A incidência dela, os autores divergem um pouquinho, mas a OMS considera 10% da população feminina em idade fértil é portadora de algum grau de endometriose. Tem autores que chegam a falar 15%, eu até já vi autor falando em 20% da população feminina tendo algum grau de endometriose. Um dado interessante, de acordo com a OMS, a dor pélvica crônica, em especial a endometriose, particular endometriose, representa um custo anual de 3 bilhões de dólares para os sistemas de saúde. Tem um estudo famoso, quem publicou foi Nohan, em 2011, na Inglaterra. Nesse estudo, ele fez uma correlação entre a doença e capacidade de trabalho da mulher. E ele constatou que a principal causa de abstenção feminina ao trabalho é a endometriose. Existe mais abstenção ao trabalho pela endometriose do que na gravidez. E ele fez um cálculo, uma análise estatística, e ele concluiu que a mulher perde 38% da capacidade de trabalho em razão da endometriose. A etiopatogenia ainda é controversa. Até hoje, a rigor, não se sabe exatamente os porquês da endometriose. A teoria mais antiga e mais conhecida, ela já tem quase 100 anos, foi feita por Sampson em 1929. Ele conseguiu demonstrar que existe um refluxo de sangue menstrual durante a menstruação através das tubas, né, em direção à cavidade uterina. E aí iam se formar os implantes de endometriose, principalmente na escava reto-uterina. Isso a gente observa, né? Para ele foi difícil, ele não tinha a laparoscopia ainda na mão, mas quando a gente faz uma laparoscopia com uma paciente menstruada, você vê nitidamente o sangue refluindo. Essa teoria perdeu um pouquinho de força nos últimos anos, mas ela tem o seu papel. Com certeza, a menstruação retrógrada participa em algum grau da etiopatogenia, até pela localização da maior parte das lesões que vão se alojar, especialmente na escava reto-uterina. Hoje em dia se valoriza muito o fator genético e o fator imunológico. Depois dos anos 90, e é nítida a influência genética, você vai ver famílias com várias mulheres com endometriose, e o fator imunológico também fica muito claro. E um dado também na etiopatogenia que hoje se ressalta muito, quem começou esse estudo foi o Drosin, em 94, e o Donet, que divulgou com mais intensidade, são os resquícios miliarianos. São tecidos embrionários e, provavelmente, as endometrioses que ocorrem em áreas mais distantes, tipo endometrioma de parede, mesmo endometriose intestinal, endometriose diafragma, quase sempre tem envolvimento também de resquício miliariano, restos embrionários. O mais provável é que a conjunção total de todos esses fatores estariam ligados à origem, ao desenvolvimento da doença. A primeira classificação que foi feita para a endometriose foi feita pela Sociedade Americana de Fertilidade, American Society of Fertility, e o foco dela era o grau de comprometimento da fertilidade da mulher. A primeira classificação era semelhante a um estadiamento de câncer, era complexa, era tão complexa que ela foi abandonada, né? Tinha estádio 1, depois um A, um B, um C, enfim, você tinha que ficar um mapa depois da cirurgia, depois da laparoscopia para fechar essa classificação. Então, eles resolveram simplificar e hoje se utiliza uma classificação muito mais simples. Eles classificam em mínima, leve, moderado e severo. Em 97, Jacques Donnet é um laparoscopista, estereoscopista fantástico na França, ele desenvolveu muito tanto a laparoscopia quanto os estudos para endometriose, a estereoscopia também, e ele propôs uma nova classificação, que ia ser baseada nos aspectos morfológicos, macroscópicos, e nessa nova classificação, que é o que nós utilizamos hoje com mais frequência,
existe a endometriose ovariana e a peritoneal. E a peritoneal pode ser superficial ou profunda. Esse superficial profundo se baseia no grau de filtração da lesão no tecido. Na superficial, a infiltração é até 5 milímetros e acima de 5 milímetros seria profunda. Normalmente, a endometriose se aloja nos ligamentos uterinos, especialmente útero sacro, espaço retrovaginal, reto sigmoide, bexiga, ureter, etc. Quase sempre são endometrioses profundas. O diagnóstico clássico, né, da endometriose, nós aprendemos assim na faculdade, na residência, era a laparoscopia, o padrão ouro era a laparoscopia com biópsia e a confirmação do histopatológico. Só que a partir da década de 90, principalmente, final dos anos 90, passou a se incorporar novas tecnologias, especialmente a ressonância magnética, surgiram técnicas especiais de ultrassonografia, e com isso você consegue hoje chegar a um diagnóstico bem preciso, e a laparoscopia deixa de ser o principal método de diagnóstico para endometriose e passa a ser uma via de acesso cirúrgico. Hoje em dia, quando você pensa em laparoscopia na endometriose, você pensa em via de acesso cirúrgico. Quando você vai operar uma endometriose, você já vai com o diagnóstico fechado e já com a doença mapeada. Na verdade, você não pode afirmar de todo que a laparoscopia não vai ter um fim diagnóstico também. Eu vou comentar depois, quando discutir os métodos de imagem, mas a endometriose superficial, por exemplo, é muito difícil a detecção, tanto na ressonância quanto no ultrassom especial, preparo intestinal. E você acaba diagnosticando a endometriose superficial através da videolaparoscopia. O quadro clínico, o diagnóstico, óbvio, vou começar pelo quadro clínico. O quadro clínico clássico da endometriose é a dor pélvica crônica, que piora muito na menstruação, dispareunia, né, principalmente aquela penetração mais profunda, alterações intestinais e urinárias cíclicas. Lembrar que a paciente apresentando alteração intestinal na menstruação não quer dizer necessariamente que ela tenha doença implantada no intestino. Tá? É que a endometriose gera uma reação inflamatória importante em toda a pelve e isso acaba afetando o hábito intestinal e também afetando a bexiga e ela passa em disúria sem que necessariamente ela tenha foco implantado, seja no intestino, seja na bexiga. A infertilidade é comum na endometriose, as estatísticas também são um pouco contraditórias, se calcula de 30% a 50% de casos de endometriose com infertilidade. Quer dizer, entre 30% a 50% das mulheres com endometriose não vão engravidar em razão da endometriose. Uma coisa importante hoje eu digo hoje porque até alguns anos atrás você não pensava em endometriose de diafragma, endometriose no tórax, mas a endometriose ela prefere, o ponto-chave dela é a pelve, mas ela pode ocorrer à distância, pode ocorrer no mediastino, e a paciente passa a ter uma dor no tórax no período menstrual. O diafragma é uma área muito comum, né? E depois que passou, aqui no Brasil, quem passou a alertar muito sobre isso é o Ricardo Pereira, a gente passou a olhar diafragma de rotina para procurar lesão, e é comum você encontrar nódulos arroxeados do diafragma. E o sintoma da endometriose diafragmática é dor na escápula, dor no ombro, na menstruação. O paciente vem, aí você vai pensar alguma coisa no ombro e, na verdade, não tem nada no ombro, é a endometriose. Eu me lembro de um caso na Cachoeirinha, muitos anos atrás, e a queixa da paciente, uma paciente tinha vindo do Nordeste, e a queixa dela era que ela vomitava sangue quando ela estava menstruada, ela achava que ela menstruava pela boca. E aí virou até aquela coisa de piada e tal, até porque, bom, até que alguém resolveu encaminhar essa paciente para endoscopia porque pensou numa úlcera que piorasse em função das alterações hormonais e por isso que sangrava. E na endoscopia se descobriu que ela tinha um foco de endometriose no esôfago. Então é uma doença que pode acometer qualquer área do organismo, mas obviamente que a frequência é bem maior, vai ser sempre na região pélvica. A endometriose de parede, os endometriomas, é um exemplo clássico, e isso é muito comum, né, de endometriose à distância. O exame ginecológico é obrigatório. É obrigatório.
você não vai fazer o diagnóstico de endometriose baseado exclusivamente na imagem. O exame especular, muitas vezes no exame especular você consegue observar lesões arroxeadas, filtrando parede vaginal, lesão arroxeada no colo. O toque é essencial. O toque clássico na mulher com endometriose é um toque doloroso. O útero quase sempre retroversoflexão fixa. Os anexos são dolorosos. E tem um dado que a gente gosta de salientar, e já sabia há bastante tempo. Eventualmente no toque, você vai encontrar um nódulo doloroso, retrouterino, fica entre a vagina e o reto. A gente chama hoje isso de espaço retrovaginal. No passado se falava em septo retrovaginal. A rigor, o septo retrovaginal ele não existe. O que existe é o espaço retrovaginal. E é uma área onde você vai encontrar nódulos de endometriose com uma frequência grande, são nódulos muito dolorosos, praticamente impede a mulher de ter vida sexual. E você consegue fazer o diagnóstico no toque. Palpou um nódulo no toque desse tipo, isso é praticamente patognomônico, você fecha o diagnóstico. A gente salienta aqui no slide a área de cicatriz, né? A endometriose de parede, ela é mais comum em cicatriz de cesárea. E quando era residente, o pessoal achava que o culpado era o obstetra. Na hora da cesárea, ele transportou material endometrial, que na verdade não é mais endométrio, descida, mas enfim, ele transportou esse material para a parede, contaminou e esse material acabou se implantando. E aí, desde essa época, nessa época não tinha agulha descartável, né? Era uma agulha única, e a gente passou a trocar de agulha e trocar de porta-agulha, fechava o útero com porta-agulha e com uma agulha, e depois aí trocava de agulha e trocava de porta-agulha e pinça, justamente que era achando que nós íamos evitar que surgisse endometriose de parede. Na verdade, não tem nada a ver. O culpado não é o obstetra e, muito provavelmente, esses focos de endometriose de parede têm a ver com resquício mideriano. Eles são mais comuns em cicatriz de cesárea, mas pode ocorrer em qualquer área de cicatriz. Laboratório, a endometriose tem pouca coisa que você possa utilizar, né? O clássico é o CA-35 tipo 2, desde a década de 90, aqui no Brasil, o Maurício Abrão fez vários estudos em cima disso. O CA-35 é um marcador tumoral, né? Se eleva no câncer de ovário, no câncer uterino. E na endometriose ele também se eleva. Ele se eleva em outras patologias benignas também, como, por exemplo, os miomas. A elevação dele na endometriose vai ocorrer especialmente na menstruação, mas eventualmente está alto também fora da menstruação. O único problema do CA-25 é que ele vai se alterar só em 30% dos casos. Quer dizer, o CA-25 alterado é um dado positivo a favor da doença, mas o fato de ele estar normal não exclui a doença. 70% das pacientes com endometriose, e às vezes endometriose grave, elas vão ter um CA-25 normal. O diagnóstico hoje, para valer, é através dos exames de imagem, né? Ultrassom transvaginal simples, ele talvez detecte razoavelmente bem a endometriose ovariana. Para a endometriose retrouterina, endometriose peritoneal, ele ajuda pouco. É excepcional conseguir detectar alguma lesão. Na minha opinião, o método melhor para diagnóstico, e na minha opinião, na literatura, no mundo inteiro, o método melhor para imagem, para diagnóstico, é a ressonância magnética. Aqui, quando eu fiz esse slide, eu coloquei que é um método menos acessível, mas hoje, para a gente de São Paulo, a acessibilidade é boa, né? Mesmo na rede pública, a gente consegue, na Cachoeirinha, a ressonância com uma facilidade hoje grande, coisa que não acontecia antigamente. Pode demorar um pouquinho, um mês, 40 dias, mas a paciente consegue fazer a ressonância. Ele tem uma acurácia excelente para endometriose, tem só um limite. O limite é o tamanho da lesão, né? Uma lesão, ele vai detectar uma lesão acima de 4 milímetros. Lesões abaixo de 4 milímetros ele não detecta. É um fator limitante. Mas ele não só tem uma acurácia boa para detectar a lesão, mas também uma acurácia boa para localizar, né? Para a gente avaliar a topografia da lesão. Se é uma lesão vesical, se é uma lesão que está próximo do ureter, uma lesão intestinal, etc. Uma técnica nova foi desenvolvida por um médico brasileiro, né, o Manuel Orlando Gonçalves,
e chama-se ultrassom transvaginal com dor perclorida após preparo intestinal para mapear a endometriose. É uma técnica interessante, é um exame excelente. Na caixeirinha, quem tem feito, quem começou fazendo, foi fazer o curso e depois passou, é a Carla. E a Carla faz muito bem, de passagem. Depois vou mostrar um trabalho que nós fizemos juntos e para ver a qualidade do nosso ultrassom de preparo da caixeirinha. Ele tem uma acurácia semelhante à acurácia da ressonância, e, inclusive, para você avaliar lesão intestinal, grau de filtração intestinal, o ultrassom com preparo ele dá mais subsídio do que o próprio, do que a própria ressonância. Ultrassom transretal, ecodoscopia baixa ou ecocolonoscopia são diferentes sinônimos para o mesmo exame. Foi um método que começou na Itália. Na Itália eles fazem com uma frequência grande até hoje. É um ultrassom que faz por via retal, depois de um preparo intestinal mais importante, como se fosse uma colonoscopia. Faz com sedação e ele é excelente para você conseguir avaliar se tem endometriose no reto sigmoide. Aí talvez o exame mais preciso. Você consegue ver onde está a lesão, você consegue ver a extensão da lesão, etc. Endometriose de espaço reto-vaginal também se consegue ver bem através dessa técnica. Fora disso, endometriose ovariana, outras áreas, ele já não detecta, não. Mas é um exame que a gente pede com uma certa frequência, principalmente se você está em dúvida em relação à lesão intestinal. Tomografia para endometriose, enfim, ajuda muito pouco. Talvez, quando você está suspeitando de um comprometimento urológico, né, de ureter, por exemplo, ela vai ser útil, mas não é um exame que se utiliza com frequência e ajuda muito pouco para diagnóstico de endometriose. E aqui eu coloco... Doutor, só para não interromper, não perder aquele gancho, a gente tem uma pergunta não, aqui, uma pergunta falando sobre se faz alguma diferença o dia de que faz os exames em relação ao ciclo, né, o ultrassom ou a ressonância, se tem alguma diferença nesse sentido. Não. Na verdade, a ressonância não importa a fase do ciclo, você pode fazer em qualquer período, inclusive com a paciente menstruada. Se ela tem a lesão vai aparecer. Tá? Certo. Enfim, normalmente não. Não influencia, então. O único exame que você considerava, né, hoje em dia nem tanto, que ele é muito mais um coadjuvante, é o CA 25. O CA 25 realmente se pedia para colher primeiro, segundo, terceiro dia do ciclo. Agora, para exame de imagem, a doença vai estar lá, estando menstruado ou não. O sintoma piora com a menstruação. Agora a imagem vai estar lá presente. Em relação só ao comentário que eu acabei passando no slide, mas de qualquer forma, lembrar sempre o seguinte: tanto o ultrassom com preparo, ultrassom especial para endometriose, quanto o ultrassom via retal, quanto a ressonância, não detectam atualmente endometriose superficial. Eles vão detectar endometriose profunda. Lembrar, a superficial é aquela que infiltra menos de 5 milímetros do tecido. E ela é comum. Tá? Aqui eu só joguei um trabalhozinho a mais para ilustrar. Esse trabalho nós levamos para o Congresso Mundial de Firenze, o trabalho que nós fizemos na maternidade, e havia correlação. Na cirurgia, a gente correlacionava os achados que tinham tanto na ressonância quanto no ultrassom. E a conclusão final desse trabalho foi que o ultrassom foi mais preciso do que a ressonância. A acurácia foi melhor. Nós apresentamos isso no Mundial de Endometriose de 2018 em Firenze. Aí tem um viés, né, que a gente tem que considerar. O ultrassom, quem fazia quase sempre era a Carla. Então, o mesmo examinador. Esse exame, esse é o problema dele. Ele é 100% dependente do examinador. Se você tem um examinador experiente, paciente, é um exame demorado, não é um exame que você vai fazer em 5 minutos, é um exame que você vai gastar 30 minutos, 40 minutos, a qualidade do exame, do resultado, a fidelidade é uma. Se for um examinador pouco experiente, hoje eu estou vendo um monte de laboratório oferecendo esse exame e resultados, o resultado que você vai ter não vai ser aquele que se deseja. Mas nesse estudo, quem fazia os nossos ultrassons era a Carla e as ressonâncias iam para onde a Débora conseguia marcar. Então, realmente, esse é um viés, porque o correto seria a mesma ressonância, o mesmo aparelho e o mesmo radiologista laudando. Né?
Bom, vamos para a conduta, né? A conduta, bom, primeiro, isso é uma regra básica para a maior parte das situações, e endometriose mais ainda. É uma conduta sempre individualizada, sempre levar em consideração a idade da paciente, a sintomatologia, como está a qualidade de vida dela, lembrar que a endometriose tem um reflexo importante na qualidade de vida, né? E também o desejo reprodutivo, se ela quer engravidar, se não quer, se quer engravidar agora, se quer esperar, enfim. O tratamento ele pode ser clínico, pode ser cirúrgico. O clínico pode ser simplesmente expectante, né? Você não faz nada, medica a dor, pode medicar anti-inflamatório não hormonal, piroxicam, qualquer deles, né? Diclofenaco, todos eles funcionam muito bem para endometriose, para melhorar a dismenorreia. Se tiver um adolescente, por exemplo, não tem nenhuma alteração de imagem importante, a queixa dela é dismenorreia, você está plenamente autorizado a medicar a dor e observar e estar acompanhando. Em adolescente, eu vou só fazer um comentário, eu não coloquei esse trabalho aqui, mas teve um trabalho muito interessante feito na década de 90, foi um estudo multicêntrico, eu acho que foi o grupo de Clermont-Ferrand, na França, que coordenou esse trabalho. De qualquer forma, a questão aí era, né, a dúvida era, se eu der a pílula ou tentar bloquear o ciclo de um adolescente que tenha já uma endometriose leve, será que eu vou prevenir uma endometriose profunda ou grave no futuro? Essa era a questão. Então, um grupo fez o diagnóstico, um grupo o pessoal tratou prioritariamente com pílula anticoncepcional e outro grupo só acompanhando. O detalhe foi interessante foi o seguinte, o grupo que tomou anticoncepcional e o grupo que não tomou nada, a evolução foi exatamente igual. Uma parte delas evoluiu para endometriose profunda e outra parte, simplesmente, a doença desapareceu. Esse é um dado importante, quer dizer, na adolescência, que o sistema imunológico está em formação, o próprio aparelho reprodutor está em desenvolvimento, a doença muitas vezes está presente na adolescência e desaparece posteriormente. Então, obviamente que você vai sempre tentar evitar procedimentos mais agressivos, cirurgia, para adolescentes, salvo situações especiais, né? Bom, tratamento, vamos voltar para o tratamento. O tratamento clínico, ele é essencialmente hormonal, né? Lembrar que a endometriose é uma doença estrógeno dependente. Então, se você bloquear a produção de estrogênio, induzir uma situação de hipoestrogenismo ou antagonizar com a progesterona, a tendência é ter uma melhora, tá? Obviamente que o tratamento hormonal, ele nunca é um tratamento de curto prazo. O tratamento é longo, no mínimo 8 meses, né? Não adianta você entrar com qualquer dessas drogas, Genogeste, 3 meses, não vai acontecer absolutamente nada. Esse tratamento, pensando quando você optar pelo tratamento hormonal, é pensar em 8 meses no mínimo. Então, se a paciente tem um desejo reprodutivo imediato, isso está contraindicado, porque ela não vai engravidar. O Genogeste, na verdade, não é um anticoncepcional, mas acaba inibindo a ovulação e dificultando a gravidez, com as outras drogas, todos os outros progestágeos. Bom, dos métodos hormonais, o que se utiliza mais, com uma frequência maior, é o anticoncepcional oral combinado, isso no mundo inteiro. O anticoncepcional oral combinado tem um pequeno detalhe, e isso foi demonstrado nesse estudo do Unisol já em 88, faz tempo. O anticoncepcional oral, ele melhora muito a dor da endometriose. A melhora é muito boa em uma boa parte dos casos. Agora, ele não elimina a lesão. A lesão não regride com a pílula. Ou seja, inclusive, o próprio anticoncepcional não chega nem a impedir a evolução da doença. Então, o que ele pode acarretar ou fazer é mascarar a doença. A doença está andando, está progredindo, e como a paciente está oligossintomática ou assintomática, o médico simplesmente deixar passar e não detectar uma endometriose está avançando. Então, a rigor, a anticoncepcional oral é apenas tão somente um sintomático. Ele não trata, você não pode considerar como ele vai tratar a lesão, tá? Um detalhe só interessante que a gente tem que comentar com a pílula é assim, voltando lá para o diagnóstico, por causa do clínico. Desconfiar ou tomar cuidado com aquela paciente que está usando pílula para contracepção, por exemplo, e vai referir dismenorreia, dor menstrual. A chance de ela ter endometriose é grande. Então, se uma paciente sua te procurar e comentar, referir que tem cólica, sinal de alerta para endometriose, porque habitualmente com anticoncepcional oral a dismenorreia simples melhora substancialmente.
Mas vamos voltar para o tratamento. O tratamento, na maior parte das vezes, é feito com progestágio. São as drogas mais utilizadas, né? A gestrinona voltou a ficar na moda agora por causa dos implantes do Osimar Coutinho, e o próprio grupo do Osimar também trabalha com uma farmácia de manipulação aqui em São Paulo, e eles têm divulgado muita propaganda. Mas a droga, a rigor, não é nova. Ela é antiga, ela foi lançada nos anos 80, era um laboratório alemão, a marca comercial da época era Dimetrose. E a dimetrose ela não pegou porque não funcionava muito pouco. Tá? Honestamente, eu cheguei a utilizar algumas vezes, eu sou antigo, né? E trabalhei com a dimetrose, e eu me lembro que eu assisti uma palestra do Osimar Coutinho em Porto Alegre, num congresso de produção humana, e achei que a ginecologia ia ser outra depois da gestrinona. Né? O Osimar tem esse poder de... Mas não foi. E ela foi abandonada e deixou de ser comercializada. Aí, como eles têm essa patente, né, o grupo da Elmeco, na Bahia, e eles voltaram a divulgar. É uma droga cara. O que ela muda, talvez, e talvez por isso que os implantes dele fazem muito sucesso, não é questão nem do efeito anticoncepcional, ela tem um efeito androgênico alto. Então, por exemplo, se a mulher quer massa muscular, ela vai ter uma massa muscular maior, mas é muito mais em função do efeito androgênico do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, é uma possibilidade que existe, mas não é produzido para a indústria farmacêutica formal. É em farmácia de manipulação ou então, na Bahia, nos implantes Osimar, que São Paulo também se coloca. Todas as progestagens que você usa ou vai usar para tratar endometriose tem que ter uma afinidade boa para endométrio, produzir uma boa atrofia endometrial, senão você não vai ter resultado. E quase sempre são os progestágios com ação androgênica. Então, os progestágios mais androgênicos são os melhores. Um progestágio com uma ação antiandrogênica costuma ter baixo efeito de atrofia endometrial. Então, por exemplo, a dolospirinona, do Yasmin, da Elani, tem um baixo efeito de atrofia endometrial. Então, para a endometriose, é pouco provável que ela dê algum resultado. A medroxprogesterona se usa, tem um bom efeito de atrofia endometrial. Ela é antiandrogênica, mas ela tem um bom efeito para atrofia endometrial. Pode usar por via oral, uma dose alta, 30 miligramas dia, ou então intramuscular. Ela acabou sendo abandonada, um outro local usa, porque os efeitos secundários são importantes, né? Ganho de peso principalmente. Begestrol, eu acho que nem comercializa mais, é um progestágio antigo. Dienogest, sim, o Alurene é o mais conhecido, hoje tem várias marcas. A Nortindrone também hoje é pouco comercializada. Nós colocamos aqui embaixo também o CIL de levonorgestrel, a Mirena, que ela também funciona muito bem. Depois eu vou mostrar um trabalhozinho nosso também da Mirena. E aqui não está citado, mas podemos colocar o Implanon, o implante de etonogestrel tem sido usado na Europa com resultados bons, tem vários trabalhos já em cima disso. Eu cheguei a pensar em fazer alguma coisa na cachoeirinha, principalmente endometriose adolescente, mas acabou não dando tempo e acabou não... Enfim, agora eu vou me aposentar, então acho que vou deixar para o Tiago tocar isso, o Tiago e o pessoal, mas é uma coisa que você pode pensar e está se começando a usar. Aí vai ver aquela pergunta, quem é o melhor? Na verdade, não há evidências que nenhum deles seja superior aos outros. Tá? O Dienogest não é superior aos outros. Enfim, aí fica muito mais a critério do médico, aquele que se adapta melhor, do que afirmar taxativamente que o Dienogest seja superior. Não é. Tá? A Mirena tem uma história também. Na verdade, quem conseguiu colocar no remumbe da prefeitura fui eu e a Sandra Barrados. Nós fomos na comissão de farmácia e conseguimos convencer que com a Mirena você ia reduzir brutalmente o número de cirurgias. E conseguimos, né? Conseguimos reduzir até 20%, principalmente para sangramento anormal, sangramento uterino anormal. E isso bateu com a literatura. Depois tem outro trabalho que nós apresentamos, e eu só inverti os locais de trabalho. Aquele trabalho que eu mostrei do ultrassom, nós apresentamos na FIGO. E esse trabalho da Mirena que nós apresentamos no Congresso de Endometriose Firenze. E também é interessante para endometrioses leves. Agora, quem for tratar clinicamente, lembrar sempre o seguinte, endometriose ovariana não adianta colocar Mirena. Se você quer tratar clinicamente endometriose ovariana, você tem que bloquear o ovário.
né? Você não pode... A Mirena não bloqueia o ovário. Então, se a paciente tem endometrioma, o endometrioma pode até crescer na vigência dela. Ela vai melhorar endometriose de ligamento utero-sacro, endometriose reto-uterina, isso sim. E também, óbvio, medir, né? Não adianta você colocar a Mirena numa endometriose avançada, extensa, que você não vai ter grandes resultados. Ela vai muito bem na adenomiose. A adenomiose, o resultado é melhor ainda, até porque você melhora a dor, né? A adenomiose dá muita dor e aumenta fluxo. E a Mirena você consegue resolver essas duas coisas. Aqui a revisão da Cochrane, né? Mostrando que o progestágeno é uma opção interessante para tratamento clínico. Muitos têm efeitos secundários importantes, né? Aumento de peso, depressão. Agora tem um detalhe importante, não tem nenhum estudo que mostre que vai haver remissão total da lesão, mesmo que você use por períodos longos, acima de 1 ano. E também não tem nenhum estudo que comprove que haja ausência de recidiva. E o que a gente observa na prática é que você suspendendo a medicação, os sintomas habitualmente voltam. Vai ter um caso ou outro que desaparece, mas na maior parte das vezes, suspendeu, os sintomas voltam. O uso de progestágeno pode implicar em algum grau de perda óssea, tá? Mas a revisão da Cochrane mostra que essa perda óssea, você não precisa nem monitorar por densitometria, muito menos fazer suplementação de cálcio, que ela é 100% reversível, até porque são mulheres jovens, né, na maior parte das vezes. Tratamento hormonal, bom, eu falei dos progestágenos, que talvez são as drogas depois da pílula combinada, que são as drogas mais utilizadas. Mas nós temos o danazol. O danazol é uma droga interessante. Ela produzia um hipoestrogenismo importante, e também dos anos 80, depois também parou de ser comercializada. Mas era uma droga, enfim, que, do meu ponto de vista, pelo menos, tinha uma resposta melhor do que a gestrinona. Os agonistas de GnRH, aqui é uma história interessante, porque quando eles foram lançados, né, foi no final dos anos 80, nos anos 90, isso foi se achava que era a grande revolução e você eliminado a endometriose com o uso deles. Inclusive, vários agonistas foram comercializados no Brasil, né? Na Faralina, né, que era o Sinarel, era um spray nasal, mas deixou de ser comercializado. Ele é comercializado ainda. Nós vamos ter o Zoladex e o Lupron também, que é o Locopride, mas o Zoladex é mais utilizado, que é o acetato de gozerelina, porque a rede pública disponibiliza no alto custo. Tem o Zoladex de 3,6 miligramas, né, e o de 10,8, 3,6 mensal, 10,8 trimestral. O agonista, na verdade, vai atuar na hipófise, né, é um bloqueio importante do eixo, que induz o hipoestrogenismo quase que absoluto, uma situação de menopausa, literal, né, com fogacho, resíduo de pele, depressão. Esse é o grande problema. Hoje em dia se associa, se faz uma coisa paralela que chama de ADBEC, que é associar alguma coisa, um pouquinho de estrogênio ou um pouquinho de timolona para melhorar os sintomas, para atenuar ou melhorar a convivência da paciente com a droga. Mas a realidade é que ele perdeu muito espaço para a endometriose nos últimos anos, né? Até porque há uma melhora da dor importante quando você usa, há uma regressão das lesões, muitas vezes não chega a desaparecer, mas regride durante o uso, isso é uma coisa bem evidenciável. Só que assim que você suspendeu o uso, aproximadamente 4 meses depois que desapareceu a ação dele, o quadro volta, as lesões voltam. O tempo máximo de uso, isso foi um trabalho do Shore e também outros trabalhos internacionais, mostraram que no máximo 6 meses. Inibidor da aromatase, letrozol, anastrozol, são drogas interessantes e cabem na endometriose em algumas situações. E a situação é uma situação difícil de você detectar por exame. Algumas lesões de endometriose, especialmente endometriose intestinal, aquelas lesões mais graves, elas são capazes de se retroalimentar com estrogênio, elas são autoprodutoras de estrogênio. Você não consegue detectar em exames convencionais, você vai desconfiar que isso está acontecendo. E você vai desconfiar de que forma? Por exemplo, uma mulher na pós-menopausa que tem uma lesão de endometriose ativa. Isso não é esperado, ela está em hipotirogenismo, por que ela está com dor? Se ela está com dor, provavelmente a lesão dela se retroalimenta.
é uma boa indicação para tratar com inibidor de aromatase. Uma outra situação é a paciente está bloqueada, por exemplo, você está usando agonista, uma forma mais grave, e a paciente continua com dor. A lesão está lá presente, não está mudando. É uma outra possibilidade. Então, em formas muito graves de endometriose, que você está com dificuldade de remoção cirúrgica, pelo menos no primeiro instante, você pode estar entrando com um agonista e, dependendo da situação, associando também o inibidor da aromatase. Tratamentos não medicamentosos. Alô? Antes de você continuar com essa outra parte, tem uma outra pergunta aqui no grupo. Qual a sua experiência em relação à porcentagem de concomitância da endometriose com a adenomiose? E se isso muda alguma coisa em relação a tratamento e prognóstico? Tá. Bom, a correlação é alta. Tá? A associação de endometriose, adenomiose e miomatose são associações altas. Muda. Na verdade, é assim, se a paciente tem uma endometriose, vamos supor que você indicou cirurgia. Ela tem endometriose mais adenomiose. Se você operou e não fez absolutamente nada para a adenomiose, a sensação que ela vai ter é que ela não foi tratada. Porque o sintoma primordial dela é dor menstrual e no caso da adenomiose também vai ter um fluxo abundante. Aí que tá, se a paciente não tem desejo reprodutivo, pelo menos no curto prazo, uma indicação, por exemplo, vamos supor que seja cirúrgico, é tratar cirurgicamente a endometriose e inserir no próprio ato operatório o cio de levonorgestrel, a Mirena. Está muito bem indicado. Casos mais graves, ou eventualmente uma mulher que já tem prole constituída, mais de 40 anos, por exemplo, já faz a esterectomia. Aí você elimina a adenomiose também. O galho é aquela paciente que quer engravidar de imediato, né? Porque a adenomiose ela tem um problema, né? Ela aumenta o risco de abortamento espontâneo. O índice de aborto espontâneo é mais alto. De qualquer forma, aí é conversar, é avaliar, conversar com a paciente. Uma coisa que se faz muito em serviço de reprodução humana para pacientes com adenomiose importante é inserir uma Mirena, deixar 9 meses, depois retirar para fazer o ciclo. Tá? É isso. Acho que respondi. Acho que sim, né? Raquel? Respondi? Eu estava sem o áudio aqui, desculpa. Ah, tá bom. Ok. Eu imagino que eu tenha respondido. Não, respondeu sim. O pessoal gostou da resposta. Obrigada. É que vai surgindo umas duvidazinhas, né? Como os doutores já iam mudar as terapias não medicamentosas. Tranquilo, eu fiquei preocupado só com o tempo, só que o tempo acho que está indo tentar ser rápido. Bom, terapia não medicamentosa, acupuntura. Nós chegamos a fazer um trabalho com acupuntura na maternidade e os resultados não foram bons, não. Tá? Fisioterapia não tem nenhuma evidência de melhora, eletroestimulação, terapia, etc. Poucos estudos. Mudanças comportamentais, mais ainda. Né? Mudar a vida da paciente, passar a fazer atividade física, é comum, o médico recomendar, se tem endometriose, vai fazer atividade física, tira chocolate, tira carboidrato, não muda nada. Chocolate não leva endometriose e leite também não leva endometriose. Essa história do leite eu fiz um comentário porque alguns anos atrás alguém levantou a bola que o leite, especialmente a digoxina, que está presente no leite, ela seria a causa da endometriose e se argumentava que na China não tinha endometriose. Então se tirava o leite, enfim. Na verdade, nada disso se confirmou e na China com certeza tem endometriose, tanto que eles tentaram contratar o Vatier é um dos maiores laparoscopistas do mundo, do IRCAD, e eles tentaram contratar a peso de jogador de futebol, né, contrato de jogador de futebol, para montar um centro de endometriose em Xangai. Eles iam pagar alguns milhões de dólares para o Vatier montar um centro de endometriose em Xangai, significa que deve ter muita endometriose lá. Mas, a rigor, então, mudança alimentar e mudança de hábito de vida melhora a qualidade de saúde dela, mas a endometriose não muda. Fisioterapia que eu vou citar, tem várias, mas mais conhecida é a linha de gato. Na verdade, não tem nenhum estudo que comprove, olha, use evidência, mas alguns pacientes relatam melhora da dor. E você até encontra hoje cápsula nessas lojas de ervas, e você encontra cápsula, chá, etc., da linha de gato. Aqui é aquele trabalho que eu falei que nós fizemos com a Mirena, que esse trabalho, na verdade, nós apresentamos no Congresso de Firenze.
E foi um estudo feito na maternidade e nós conseguimos demonstrar que conseguimos reduzir a incidência de cirurgias, né, 20% de cirurgias por sangramento uterino normal. E 50% dos casos que nós colocamos, foram casos selecionados, houve melhora da dor. Ou seja, é uma droga efetiva para tratar a endometriose ou acompanhar a endometriose. E a abordagem cirúrgica? A rigor, a abordagem cirúrgica para a endometriose é um tema, enfim, isolado à parte e é um tema cheio de controvérsias. O protocolo nosso da caixeirinha segue o manual da Febrasco, tá? Quando que a gente vai operar, quando a gente não vai operar. Obviamente que lembrar sempre que a conduta que vai tomar é individualizada. Considerar sempre idade, qualidade de vida, dor, fertilidade, né, desejo reprodutivo, e principalmente ver qual é o desejo da mulher para aquele momento, tá? Mas o manual da Febrasco e o nosso protocolo, dando maternidade, qual é? Paciente com dor pélvica, exame físico sem grandes alterações, exame de imagem sem grandes alterações, primeira opção, tratamento clínico. Se falhar, partir para a laparoscopia. Paciente com dor, né? Dor, sintomatologia importante, endometriose profunda ou endometrioma, que em cima é um endometrioma que a gente já está marcando. Doloroso, a gente normalmente indica a cirurgia também. E o endometrioma, perdão, não é Covid, não, é que eu sou todo alérgico para. E o endometrioma isolado, isso é uma grande briga. Aquele endometrioma que dá pouco sintomatologia, ólico sintomático. Endometrioma pequeno, 2 centímetros, 3 centímetros, assintomático, não faz nada, acompanha. Endometriomas isolados, acima de 4, 5 centímetros, no nosso protocolo a gente tende a operar, tende a resolver, e a recomendação da Febrasco também. Aí o embate maior é que o pessoal que faz esterilidade, que faz infertilidade, né? O endometrioma, aí que está. Mas são duas coisas para a gente considerar. Obrigado. O endometrioma, ele vai atrapalhar, se você for para tratamento de reprodução assistida, ele vai atrapalhar a resposta. A captação do óvulo fica prejudicada, a qualidade do óvulo é pior na mulher com endometrioma, e com o agravante que com estimulação ovariana, ele pode crescer e a dor pode piorar, né? Em contrapartida, se você opera, você melhora a captação do óvulo depois. A qualidade do óvulo vai melhorar também. Só que a reserva funcional do ovário pode cair, né? Tem estudos mostrando claramente que depois, comparando a dosagem do antibilhariano pré-cirúrgico e pós-cirúrgico, há uma queda do antibilhariano pós-cirúrgico. Agora, já tem gente falando que essa queda é só no pós-cirurgia imediata. Depois de 6 meses, esse antibilhariano volta a se normalizar. O CRISP, por exemplo, fala muito isso, né? De qualquer forma, eu vou colocar o que a gente faz, acaba fazendo em consultório e também na caixeirinha, mais ainda, porque a possibilidade de reprodução assistida na caixeirinha nós não temos, né? Na infertilidade, paciente que não tem grandes alterações, pouco sintoma, eventualmente pensar em reprodução assistida, na falha, laparoscopia. A paciente com pouca imagem e com sintoma importante, quase sempre é a endometriose superficial. E talvez seja essa paciente que mais se beneficia em termos de fertilidade com a laparoscopia. Isso é bem nítido. O que acontece quando você vai operar aquela paciente com endometriose profunda, com lesões já, múltiplas lesões, quase sempre já tem outros comprometimentos, a trompa já está comprometida também, e já não fica tão evidente o benefício da cirurgia. Pelo menos para a gravidez espontânea, né? Agora, na superficial, isso é clássico. A paciente tem endometriose superficial, as trompas estão normais, você remove aqueles focos e o potencial dela de fertilidade melhora brutalmente. Então, de qualquer forma, a laparoscopia está indicada também nessas situações. Paciente com endometriose profunda, ela não tem risco de complicação mais grave. Quais seriam as complicações mais graves na endometriose? Seria a oclusão intestinal ou a oclusão ureteral, obstrução ureteral. Você pode estar discutindo com ela, se ela tiver um desejo de gravidez para já, para imediato, de repente vai para o FIV. O problema do FIV da endometriose, na verdade, é a estimulação, né? Ela tem uma lesão
a hora que ela fazer aquela estimulação para captação de óvulo, a lesão costuma piorar, a dor costuma piorar. Por isso tem que ponderar bem, porque se for uma lesão que está do lado do ureter, a chance dela ganhar uma obstrução ureteral no meio do caminho é grande. Falha da FIV, paciente que não está disposta a FIV ou risco de complicações, sempre cirurgia. Tá? Existem muitas controvérsias, na verdade, aqui eu estou reforçando, isso aí é uma colocação da Sociedade Europeia de Reprodução Humana, né? Colocando o benefício da cirurgia na endometriose mínima e leve. Em estágios mais avançados, o benefício não é tão evidente, porque já há comprometimento de outras estruturas, né? Em relação aos endometriomas, que estava discutindo, né, ele dificulta a captação de óvulo, agora a cirurgia compromete a reserva. E a questão europeia de reprodução humana coloca é que você tem que discutir com a paciente o que ela prefere, porque há riscos dos dois lados. Quer dizer, se ela tenta, com endometrioma, tenta a captação, tenta o FIV, há o risco de piora da doença e não ter o resultado que ela quer. E com a cirurgia, você melhora a doença, mas há o risco de perder mais reserva funcional do ovário, né? E aí se colocaram algumas questões, né, o que fazer. Alguém propôs congelamento de óvulo pré-cirúrgico, apesar que voltamos ao problema da captação. E também novas técnicas de abordagem do ovário, né, tentar de novo laser. O laser foi muito usado para cauterizar, para hemostasia, nos anos 90, e foi deixado de lado porque ele aumenta muito o custo da cirurgia. Mas a vantagem do laser é que ele lesa menos tecido sadio, né? Nós usamos absolutamente corrente elétrica. Mas a realidade é que se vai abordar uma mulher com endometrioma ovariano, jovem, com desejo reprodutivo, imediato ou não, você tem sempre que tomar cuidado. É melhor correr o risco da endometriose voltar do que você ser muito agressivo, querer eliminar por completo a lesão e acabar também com o ovário dela. É isso, gente. Eu acho que é isso. Eu tenho um filminho, mas acho que vai ficar muito longo para passar. Eu posso disponibilizar. É uma cirurgia que eu fiz com o Thiago e o Luiz Fernando. A gente sempre opera juntos. E eu posso disponibilizar depois para vocês, se houver interesse. Tá? Se quiser, fica à vontade, viu, doutor? O tempo é seu. Aí você que determina realmente. Mas se quiser depois também disponibilizar, a gente consegue. O senhor me passa o link, alguma coisa, eu falo, aviso para os residentes, né, como que é acesso. Aí eles podem acompanhar, sim, vai ser ótimo. Você consegue pôr? Peraí, então vou tentar então jogar o filme. O tempo é seu, viu? Aqui estamos à sua disposição hoje pela manhã. Eu achei que era 40 minutos. Era. Eu não aguentava mais os 40 minutos. Desabafo coletivo, já acabei assinando o Zoom, não aguentava mais. E aí é para as aulas ficarem melhores, terem uma fluidez melhor, aproveitar todos que entram, né? A gente teve praticamente 30 quase participantes hoje. Estamos com 27 agora, mas chegou já praticamente a 29. Então, para agradecer todos os chefes, né? Tá? A doutora Simone Tida, a doutora Carla entrou, o doutor Márcio. Acho que isso vai enriquecendo a clínica e está sendo uma atividade que está trazendo bastante interesse de atualização, então o pessoal está gostando bastante, doutor. Então, eu acho que valeu a pena. Eu acho que a gente tem que... Bom, na verdade, eu estou vendo aí vários parceiros meus, né? O Márcio, parceiro antigo, a Carla, parceira da endometriose, a Sim. Simone, a parceria, a Simone Utida trabalhou com a gente fazendo estereoscopia. Enfim, é legal. Eu acho que minha assistente técnica está tentando inserir o vídeo aqui para ver se consegue. A gente tenta apressar um pouquinho, só para quem nunca viu uma cirurgia de endometriose intestinal. Sim, Na verdade, com abstinência, né? Estamos com abstinência cirúrgica, né, doutor? Acho que tudo ajuda, né? Todo mundo... Fala que depois você compartilha. Depois eu vou compartilhar com vocês, tá? Mas a minha assistente aqui... Quando tiver, então, a possibilidade, aí compartilha, a gente coloca no drive, se ele for grande, alguma coisa assim. Aí eu vejo depois direitinho com o doutor, só para os residentes poderem ver. Eu acho que é importante. Legal. Mesmo. Eu vou só tentar desmistificar uma coisinha rápida, já que deu tempo, né? Eu gosto de falar que sempre se correlaciona a endometriose avançada, intestinal, cirurgia, com lesão intestinal, com colostomia. E, na verdade, isso mudou radicalmente.
Nosso índice de fístula é baixíssimo, não só o meu, mas de todo mundo que opera endometriose. O nosso índice de fístula na cachoeirinha, nós tivemos um caso, o único caso era um caso muito grave, e nós operamos quantas endometrioses intestinais. Então, aquela correlação que o pessoal faz de operar endometriose intestinal e sair com a bolsinha, isso acabou. Tá? O risco de fístula hoje não chega a 2%. A cirurgia hoje simplificou. Eram cirurgias que no começo duravam 6, 7, 8 horas. Hoje vocês vão ver que em 2 horas, 2 horas e meia, com esses grampeadores mais novos, você consegue resolver. O pós-operatório é bom. A gente deixa internado a paciente por uns 3 dias, mais para observar. Óbvio que você não dá alta no dia seguinte, como você faz com ela por via simples. Então, houve mudou o cenário, mudou a perspectiva. E eu acho que o mais importante, conseguimos montar um serviço muito legal de endometriose, que estava funcionando muito bem até o começo desse ano. E eu espero que o serviço não morra com a minha aposentadoria. Eu acho que não vai morrer. Tem uma turma muito boa na maternidade, e que vão estar tocando, Kleber, Thiago. Doutor, tem o Enoque, gostaria de falar uma palavrinha com o doutor, e depois a Regina também queria fazer uma outra pergunta, tá bom? Vamos nessa ordem. Em primeiro lugar, doutor Maurício, parabéns pela aula. Assim, de longe não é minha área de atuação, eu sei pouco de endometriose, mas assistir a sua aula foi uma aula muito boa e é um pesar para a Cachoeirinha, né? Fiquei sabendo agora o senhor falando oficialmente aí de aposentadoria. É uma pena, porque, enfim, a gente sabe da sua história na Cachoeirinha, de tudo que o senhor produziu aqui dentro da Cachoeirinha, todos que o senhor formou. Então, eu acho que a Cachoeirinha perde muito com essa aposentadoria que o senhor está divulgando aqui, viu? Queria deixar bem claro aqui para todo mundo. Ontem eu encontrei, a gente se cruzou e eu não tinha essa... Enfim, a gente escuta os boatos, mas é uma pena, de verdade. E aí eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para o senhor aí, puxando um pouco para o lado da obstetrícia, porque a gente sabe, a gente lê, escuta que sempre a grande dificuldade dessas pacientes é engravidar, né? Além de todas as outras clínicas, né? Mas no momento que ela está numa fase reprodutiva e que ela opta por tentar engravidar, ela tem muitas vezes a dificuldade de engravidar espontaneamente, às vezes vai para uma reprodução assistida e às vezes a gente não escuta nada, eu pelo menos nunca li nada em relação a se na gravidez ela tem algum outro risco, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho nesse sentido aí, se existe alguma implicação depois que ela passou do processo, depois que ela conseguiu engravidar. O senhor falou um pouco da adenomiose, então acho que das perdas aí do primeiro trimestre, né? Mas se o senhor puder falar um pouquinho nesse sentido. E obrigado pela aula, doutor Maurício. Bom, Enoque, obrigado, né? A partir de você, fico muito feliz com os elogios. Que isso. E eu acho que você é jovem e tem um espaço imenso para crescer na Cachoeirinha. E eu acho que a obstetrícia, com você ali na ponta, vai crescer bastante. Em relação à endometriose e gravidez, é assim, a dificuldade da endometriose para a gravidez é ela conseguir engravidar, né? Se ela consegue engravidar, a doença melhora. Durante muito tempo se achava até que a mulher ficaria curada com a gravidez. Não é bem assim, né? É que o perfil hormonal da grávida favorece a atrofia da lesão, né? Então, tem implicações da endometriose diretamente com a gravidez? Não. O que pode ocorrer eventualmente na adenomiose, por exemplo, aumentar o risco de aborto espontâneo, sem dúvida, né? A adenomiose, nunca vi nenhum estudo, mas eu acredito também que possa mudar alguma coisa, interferir, por exemplo, na inserção placentária. Você tem inserções anômalas, porque quer queira, quer não queira, é um útero já comprometido, né? Com área de fibrose, com áreas de... Então, teoricamente, mas honestamente nunca vi nenhum estudo nesse sentido. O que eu conheço realmente é um índice maior de abortamento e esse tratamento de 9 meses, né, já na reprodução assistida especificamente. Mas a endometriose, a gravidez é sempre, para a doença, é sempre boa. Ela sempre, tanto a endometriose quanto o aleitamento. Né? Acho que pensando até no fator imunológico, né, doutor Maurício? Eu acho que a gente sabe que as lesões, as doenças imunológicas, elas diminuem um pouco. E aí a gente tem essa sensação com a endometriose, não sei se nesse sentido também. É uma coisa que eu não tinha pensado no fator imunológico, mas você lembrou bem, né? As doenças imunológicas, ela melhoram com a gravidez. Eu estava pensando mais no fator hormonal, né? Que a grávida está inundada de progesterona, mas também, com certeza, isso deve ter. Mas isso é clássico. A mulher tem muita dor, ela engravida, ela melhora brutalmente e fica bem um tempo. Depois da gravidez, você vai ver que um ou outro caso a dor piora, mas muitos vão ficar bem por alguns meses. E depois, com o tempo que a doença passa
a dar o ar da graça de volta, né? Novamente, muito obrigado, doutor Maurício. E, enfim, a Cachoeirinha, a Gineco, cresceu, a gente sabe claramente, né, Raquel, que é graças a tudo que o senhor produziu, a história do senhor aí dentro da Cachoeirinha. Então, de novo, é uma perda para a Cachoeirinha, viu? Obrigado, eu tive um grande parceiro da Cachoeirinha ao longo desse tempo, né? Eu acho que o Márcio está aí, e toda essa turma, né? O Fala do Márcio Thiago, do escreveu Kleber, aqui, ó, enfim. ele parabenizou pela aula também, falou para não aposentar não, que ainda dá tempo de reverter, e que é importante para o serviço. O Aí, ó. doutor Maurício, o doutor Márcio escreveu. Legal. E a doutora Regina também queria fazer mais uma observação, doutora. Se você quiser, fica à vontade, só abrir o microfone. Doutor Maurício, parabéns pela aula, viu? Vou aproveitar mais um pouco todo esse seu conhecimento, toda a sua experiência e concordo com o Márcio também, né? Adia essa aposentadoria para a gente ter mais o seu saber todo aqui dentro do Cachoeirinha. Mas eu queria saber algumas perguntas. Oi? A Carlinha também está online com o microfone aberto. Quer falar, Carlinha, alguma coisa? Ah, tá. Oi, tudo bom, pessoal? Carla. Bom dia. Eu queria agradecer o doutor Maurício, né? Ele e a doutora Sandra que me incentivaram a começar a fazer o ultrassom transvaginal com preparo. E assim, eu gostei muito, eu falo, até hoje eu falo para todo mundo, para mim o ultrassom transvaginal é o exame que eu mais gosto de fazer. E esse com preparo eu gosto muito. E obrigado, né? Pena que você vai aposentar, Maurício. Obrigada pela ajuda que você me deu esse tempo. Mas quando precisar, a gente está aqui, né? Continuamos fazendo. Não, e a gente Um abraço a todos. chama para dar aula mesmo quem aposentou, viu? Não tem esse preconceito, né, Nó? Que lá você tem Não, sem dúvida. em todos os lugares, a gente chama todo mundo, a gente não tem preconceito, entendeu? Doutora Regina, por favor. Não, eu queria fazer algumas perguntas com relação a Lurene. Quanto tempo o senhor indica a Lurene? Logo que começou o uso do Lurene, tinha aquele preconceito de usar pouco tempo. Foi aumentando esse uso. Hoje em dia, quanto tempo o senhor preconiza esse uso? Quanto tempo eu posso usar? Segunda pergunta, o senhor falou das pacientes que querem engravidar, que é a grande maioria da endometriose. Depois do tratamento cirúrgico, quando ocorre a abordagem cirúrgica, qual a sua indicação para essas que querem tentar engravidar? E a outra pergunta é com relação à indução de ovulação para captação de óvulos, que piora a endometriose muito. Como agir nesses casos? Obrigada. Em relação à Lurene, o Dienogest, eu continuo achando que se você optar por conduzir com o Dienogest, se propor pelo menos a ficar 8 meses, 9 meses com a droga. Lembrar que os primeiros 3 meses é a fase de adaptação inicial, como qualquer progestágio, né? Ela vai ter muito escape, muito spotting, às vezes uma reação inicial acriforme, enfim. Então, os primeiros 3 meses é aquela fase de ajuste. Então, deixar 1, 2 meses só vai ter pouca coisa. E é óbvio, você está acompanhando, né? E está acompanhando sempre. Então, ela está usando o Dienogest, a dor está melhorando, ótimo, né? Não precisa ficar fazendo ultrassom preparo ou ressonância cada 3 meses. Mas faz o segmento clínico. O segmento clínico informa muito. Endometriose é uma doença que às vezes é um pouco traiçoeira, ácida, que tem aquelas formas ólico-sintomáticas, né? Mas a maior parte das pacientes que vão entrar com a Lurene, quase sempre elas são sintomáticas. Então, faz o segmento clínico, está respondendo bem, mantém. Mas eu manteria no mínimo 8 meses, né? Em relação a pós-cirúrgico, que ela quer engravidar, eu habitualmente não faço nada, tá? Eu sigo mais ou menos a linha do Ricardo Pereira, né? Eu opero e libero, até para sentir como é que ficou minha cirurgia, né? Até porque também a chance maior de engravidar pós-cirurgia é nos primeiros meses. Se reduz aquele quadro inflamatório, então eu habitualmente libero. É excepcional. Algumas pessoas, por exemplo, o Paulo Aerosa, ele faz a agonista de rotina pós-cirurgia de endometriose, até para dar um time para o paciente, para tirar um pouquinho daquela coisa da dor menstrual. Eu não tenho feito, não. A não ser casos muito graves que eu fiquei um pouco inseguro em relação à remoção total da lesão, eu mantenho com o agonista. Mas o que é preconizado na cirurgia é você tentar remover todas as lesões, mas a teoria é uma coisa, na prática nem sempre você consegue, né? Então, seria o caso que eu passaria agonista no pós. Mas, normalmente, o paciente que tem desejo reprodutivo já libera para engravidar com 20 dias da cirurgia. Inclusive, entre cirurgias grandes, com 20 dias já libera para a vida sexual.
E agora, aquela que não quer engravidar, aí, óbvio, sugiro um progestágeno. Então, a moça não quer engravidar, habitualmente, se não for endometriose ovariana, eu sugiro a Mirena, por exemplo, que eu sugiro com mais frequência. Se ela tem ovariana, aí implante ou então um progestágeno via oral. É o que eu faço habitualmente. Ou até anticoncepcional oral. Tá? Não sei se eu respondi, acho que tenha respondido. Sim, doutora Regina, quer fazer mais alguma observação? Sim, respondeu. Muito obrigada. Tá. Do endometrioma, aí tá. Do endometrioma na estimulação. O endometriose, esse é um pepino, Regina. Aí você tem que discutir com a paciente, tá? Porque realmente, a hora que ela for fazer estímulo para captação de óvulos, dá uma carga hormonal brutal, né? Se ela tem endometrioma, aquilo vai ficar do tamanho violento, né? Com dor e outras complicações. Aí, na verdade, assim, respeitar o desejo dela e ponderar. Se ela tem uma lesão, principalmente oclusão ureteral, isso é mais comum do que oclusão intestinal, está ali, uma lesão de endometriose do lado do ureter, eu vou tentar convencê-la a operar primeiro, independente, porque oclui mesmo. Oclui. E se você está acompanhando, aí vamos levar para outro extremo, orientar a paciente sobre o risco de oclusão ureteral. Ela vai ter uma lombalgia aguda, porque o grande galho é assim, ela tem aquela lombalgia aguda, aquela dor aguda. Se passar batido, a dor melhora. E você vai descobrir, um exame de rotina, depois de alguns meses, que está com hidronefrose, que esse ureter foi ocluído e esse rim já foi ocluído. E isso que não deve acontecer. Então, você fez a opção por estimular, orientar a paciente, lombalgia é importante, ir para o pronto-socorro, ter urologista, vai para o Samaritano, que o Rafael Moreira dá plantão lá, e se tem uma hidronefrose, já chama o urologista para meter o duplo J. Meter o duplo J, depois está resolvido o assunto, você trata depois da doença com calma. Tá bom? Acho que é isso. O que é mais, Simone? Raquel? Obrigada, super bem respondida. E teve também a observação da doutora Simone Utida, né? Falou que agradece muito a generosidade, a liderança no trabalho e a liderança na gineco. E todo mundo ficou sentido, né, com a aposentadoria do doutor, que também foi inesperada. E agradecer, né, porque afinal de contas, né, doutor, quem que a gente vai brigar agora, entre aspas, nas reuniões e nas coisas? Né? Essas brigas eram boas, hein? Tô com saudades dela, faz tempo. Desde a faz R3, tempo. doutor, desde o R3, R2, hein? Então, mas é coisa de italiano, né? Isso aí é. Vai sentir falta. Mas queria agradecer a todos os residentes, todos os preceptores que entraram, pelas palavras. Eu acho que a gente tem que chamar sempre para dar aula, né? Eu conversei com o Thiago até recentemente, falei que os residentes estavam pedindo as aulas de endometriose, aí, assim, isso é uma coisa que é independente mesmo, né? Vira, a gente chamava o Dr. Benjamin e tudo isso. Eu acho que a gente tem que valorizar as pessoas que nos ensinaram também. Então, agradecer muito a todos aqui. Se o doutor quiser falar umas últimas palavras para encerrar a aula, e agradecer a todos mesmo pela participação e pelas palavras. Obrigado, eu agradeço vocês por terem me aguentado aí essa quase uma hora. Obrigado, Raquel, pela oportunidade. Né? A Raquel é um caso de amor e de ódio, né? É um ódio, mas depois vira um grande amor, né? Mas, de qualquer forma, obrigado, Enoque, Regina, por todo mundo. E vamos tocando a vida. Muito obrigado, tá? Bom dia para todos. Bom dia, tchau, pessoal. Bom dia, obrigada por todos. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, pessoal. Tchau, Enoque. Tchau, Tchau, Carlinha também. Eu vi ela aparecer agora aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.